Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Se você já começou o ano com aquela lista de coisas que você deseja mudar, você já começou o ano com aquela lista de desejos que você não realizou, você já fez. Só que no fundo você sabe que você não sabe por onde começar. Responde aí para mim. Responde aí para mim. Você se encontra nessa situação? Você fez planos, você colocou no papel, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, eu vou mudar um monte de coisa na minha vida. Só que no fundo você sabe que não está perdida, não sabe por onde começar. Quem aí está nessa situação, escreve eu. Porque não é o primeiro ano. Às vezes você fez planos no ano retrasado e o ano passado ele continua a mesma coisa. Quando chega nesse ano, você pega, começa a repetir tudo que fez no ano passado. Já até escreveu num papel as coisas que você vai mudar. Só que não sabe por onde começar. Enquanto você está respondendo aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai escrevendo o que eu estou lendo aqui, viu? Eu quero te fazer um convite para esse ano ser um ano decisivo para você. Sabe, o ano em que vamos chamar o marco zero. O que é um marco zero? É onde deu início às coisas. Eu quero te convidar esse ano para você caminhar comigo, lado a lado comigo. Ou seja nas lives gratuitas, ou seja em cursos gratuitos que eu dou, ou seja em cursos pagos, mentorias. Mas se você puder, financeiramente, se você puder dar o seu tempo, não para mim, mas para você. Mas para você fazer um ano diferente. Para você mudar coisas que você não está conseguindo fazer sozinha. Não está conseguindo resolver sozinho. Se você já gosta do meu conteúdo, o que eu vou fazer esse ano? Esse ano eu vou colocar uma pressão na sua cabeça. Eu vou liberar mais conteúdo ainda. E você tem que estar ligado para você compreender tudo aquilo que eu digo. Porque senão você perde a linha de raciocínio. Você tem que ficar concentrada naquilo que eu vou estar passando para você. Estou terminando aqui um projeto e já eu vou falar. Essa semana eu já converso com vocês novamente. Por isso que é importante você me seguir aqui, me seguir lá no Instagram, tá bom? Para nós juntos fazermos essa mudança. Me acompanhe aqui. Então, vamos lá. Eu já perguntei para você. Algumas pessoas responderam que sim, que já colocaram no papel, mas no fundo elas estão sentindo que não sabe por onde começar. E eu quero hoje, na live de hoje, falar com você algo que é muito importante, que você precisa aprender sobre isso, que é como você alinhar a sua vida com a sabedoria. Alinhar a vida com a sabedoria. Porque talvez a sua vida, você pense que não precise de sabedoria. Só que a vida não está boa. Nem em relacionamento, nem no trabalho, nem com você, está ruim do mesmo jeito. Então o que eu vou te falar hoje é para você alinhar a sua vida com a sabedoria. E por que é muito importante você aprender sobre isso? Deixa eu te dizer algo que talvez nunca ninguém tenha, talvez isso não tenha passado pela sua cabeça ainda. Só que, às vezes, a mudança que você está buscando nos relacionamentos, no trabalho, ela não começa, presta atenção, se você quer uma mudança de verdade, a mudança ela não começa naquilo que você faz. Não começa. A verdadeira mudança, ela começa naquilo que você decide ser. A mudança não está naquilo que você faz, está naquilo que você decide ser. E, por exemplo, Jesus Cristo, ele disse, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus Cristo fala sobre isso. Eu pergunto para você, aonde é que você está construindo? Onde é que você está construindo a sua vida? Você já parou para observar? Jesus Cristo, ele disse que tinha um homem que ele
construiu a sua casa na areia. E logo quando veio a primeira onda, a casa caiu, derrubou, porque o homem fez o alicerce, a base da casa dele na areia. Já outro homem construiu a base da casa dele na rocha. Aonde é que você está construindo a sua vida? Você está construindo na areia, que pode desabar com o primeiro vento, ou você está construindo na rocha, que permanece todo o tempo ali, firme. Não importa o que aconteça, ela está todo o tempo firme. Você consegue responder? Porque talvez você esteja começando o ano com uma mistura, sabe? Entre esperança de que algo novo aconteça, mas também com a cabeça cheia de dúvidas. Você até quer que as coisas sejam diferentes, mas no fundo você acaba se perguntando, será que eu vou conseguir? Será que realmente esse ano vai ser diferente? Será que esse ano eu vou começar a tomar decisões melhores na minha vida? Será que esse ano eu vou sair, eu vou perder esse medo de fazer as coisas? Ou será que as coisas vão continuar igual? Talvez isso se passe pela sua cabeça. Não sei se isso se passa. Mas eu quero te lembrar algo, viu? Eu quero te lembrar algo. Mesmo o ano, presta atenção nisso, mesmo o ano terminando e agora dando início em um novo ano, você precisa entender que o tempo, não é o tempo que vai mudar a sua vida. Não é porque você vivia no ano novo, no ano velho e agora você está no ano novo. Não é o tempo que muda a vida de alguém. Mas é a forma como você usa esse tempo que Deus te deu. Às vezes você pensa que parece vai viver aqui na Terra eternamente. Você não consegue ver que às vezes as coisas não mudam, você não consegue ter uma vida de satisfação, porque realmente você não usa o tempo que Deus te deu para cumprir o seu propósito de vida. Deus, a palavra de Deus diz que Deus ele renova a sua misericórdia cada manhã. O que isso significa? Significa que é uma oportunidade de você recomeçar mais uma vez, toda manhã. Você dormiu, quando você acorda, é uma oportunidade que você tem de fazer coisas diferentes. É uma oportunidade que você tem de começar a se relacionar melhor, a viver coisas que você não está vivendo. Todo dia é tempo de recomeçar. Às vezes você já tem uma idade que você se acha velho, que acha que não pode aprender, acha que as outras pessoas são mais inteligentes do que você já não consegue fazer mais nada na vida. Não, você só precisa aprender. Aprender, adquirir sabedoria na sua vida. Tem um provérbio, Salomão ele escreveu em Provérbios 4, 7. Ele diz que a sabedoria é a principal coisa que uma pessoa tem que adquirir na vida dela. Dai tudo para você adquirir sabedoria. Tem pessoas que só vivem nas redes sociais, só vivem assistindo TV, só vive ali, olha, querendo que a vida muda, não entende por que nada acontece, mas ela não sai das redes sociais perdendo tempo. Você já percebeu quanto tempo que você perde nas redes sociais e ainda fica se perguntando, será que eu estou cumprindo o meu propósito de vida? Eu não sei se o seu propósito de vida só é ficar passando assim, olha, passando para ver as redes sociais. Você consegue perceber o tanto de tempo que você perde, às vezes conversando com pessoas que só falam bobagens? Você já percebeu isso? Você já percebeu o tanto de tempo que você perde, às vezes, pensando em promiscuidade? A mente só tem sexo na cabeça. Só sexo na cabeça. A mente só tem trabalho na cabeça. Aí tem pessoas que têm essas duas coisas, só é sexo e só é trabalho. Aonde que entra você?
Onde é que entra Deus nessa história? Aí quando a vida está uma desgraceira, você escuta que Deus tem planos para a sua vida e você pensa que essa desgraceira que às vezes você está vivendo são os planos de Deus. Não, são os seus planos. São os seus planos, não são os planos de Deus. Por que você acha que Jesus Cristo ele vivia falando, se converta, converta, converter? Você está indo em um caminho, Jesus Cristo fala para converter. Converter é voltar. É porque não está vivendo nos planos de Deus. Você consegue entender isso aí? Salomão ele diz, dai tudo o que você tem para você adquirir sabedoria. E sabedoria não é simplesmente você saber aquilo que você tem que fazer. Mas é você entender que você precisa aplicar na sua vida as coisas que realmente têm valor. Você precisa aplicar. Você precisa aplicar essas coisas. Mas eu não sei se você está aprendendo alguma coisa que tenha realmente utilidade para você. Você é quem tem que perceber isso. Eu não estou aqui para te criticar e nem para cuidar da tua vida. Só estou te dando um alerta para você perceber. Que às vezes termina um dia, termina outro dia, termina a semana, termina o mês, termina o ano. E você não aprendeu nada. Nada novo. Não aprendeu sobre relacionamento, não aprendeu sobre como tratar os filhos, não aprendeu como se cuidar, não aprendeu como se amar, não aprendeu como respeitar o seu marido, a sua esposa, não aprendeu a como melhorar a sua renda, não aprendeu nada, não aprendeu nada. Terminou o ano e quer que as coisas mudem. É difícil. Você precisa aprender as coisas, nem que seja aos poucos, todo o tempo você vai aprendendo, porque se você não tiver entendimento, você pode até saber o caminho que você tem que ir. Só que você não vai ter força, porque você se desgasta tanto. William, me dá um exemplo para eu compreender. Vamos lá, relacionamento mais uma vez. Às vezes você sabe que o seu relacionamento está destruído porque vocês não conversam, sabe? Você não conversa com seu namorado, com seu cônjuge, não conversa. Você até sabe. Só que o que acontece? Não faz aquilo que precisa ser feito. Eu vou falar para você como é que você pode construir uma vida com propósito. Eu vou te dar 3 dicas aqui, viu? 3 dicas como é que você faz para você construir uma vida com propósito. E eu vou voltar novamente a falar isso. Primeira coisa que você tem que entender, viu? Primeira coisa que você tem que entender sobre tudo isso que está acontecendo na sua vida. Você tem que se perguntar assim, olha, primeira coisa, viu? Vou te dar 3 dicas. Então, primeira coisa é você identificar qual é a base da sua vida. Como assim a base da minha vida? Vamos lá. O que Jesus falou? Jesus ele falou qual é a diferença entre você construir uma casa na areia e você construir uma casa na rocha. A areia ela é instável, a qualquer momento a sua casa pode derrubar, pode ser derrubada. O que isso representa, William, minha casa derrubada? Representa aquilo que você faz às vezes só para agradar as outras pessoas. As decisões que você toma, que às vezes não tem nem relação com o seu propósito de vida. Você está entendendo? É quando você fica se distraindo todo o tempo com coisas que não tem nada a ver com você. Problemas que não tem nada a ver com você. Fica se metendo na vida dos outros para ajudar a resolver. E não deixa a própria pessoa. Foi ela que se meteu na confusão? Estou te falando, não que você não deva ajudar. Eu estou falando que tem pessoas que só vivem para fazer essas coisas em relação aos outros. Só para dizer que são pessoas boas. O próprio Jesus falou que nem ele é bom, tá? Nem ele é bom. Só o Pai. É só o meu Pai que é bom. Jesus Cristo, ele fala isso. Aí talvez você esteja querendo ser uma pessoa boa, querendo agradar todo mundo. O que acontece? Você está construindo a sua base na areia. Porque você olha para os outros, mas você não olha para você. Você dá prioridade para as outras pessoas, mas você não dá para você. Você cuida das outras pessoas,
mas você não cuida de você. Você quer que as pessoas fiquem, às vezes, felizes, satisfeitas, só que você não consegue se satisfazer com nada. Por quê? Porque você está dando algo que deveria ser seu. A atenção para a sua própria vida. O que é isso? Você está construindo a sua casa na areia. Flor, coloca uma água aqui para mim, por favor. A Flor. Que mulher maravilhosa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está entendendo? Escreve aí para mim. William, eu estou entendendo. É uma pessoa que está construindo a casa na areia. E o que é quando uma pessoa constrói a sua casa na rocha? O que isso significa? Significa que você está construindo a sua casa naquilo que é verdadeiro. Naquilo que é verdadeiro. Naquilo que permanece. Por exemplo, pergunta para você assim, olha, se pergunte. Quais são as minhas prioridades? Você tem que saber. Você tem que saber. Porque às vezes você é uma pessoa que vive todo o tempo com trabalho. Vive todo o tempo com trabalho? Não, vive todo o tempo com problemas. Todas as pessoas vivem com problemas, elas têm problemas. Você vê eu conversando aqui também, eu também tenho problemas na minha vida. Só que qual é a forma que você resolve esses tipos de problemas? São os meus problemas que me fazem ficar com a minha mente todo o tempo naquela pessoa que não me quer. Aquele problema. E eu acabo deixando de olhar para mim, deixando de olhar para aquilo que eu preciso viver. Aquele problema me faz desviar o meu olhar de Deus. Eu paro de ver Deus porque eu tenho tanto problema, eu não tenho tempo para fazer minhas orações, eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus, porque eu sou muito ocupada, a minha mente vive ocupada. É você que tem que se responder essas perguntas. Eu não sou pastor não, viu, Felipe? Sou pastor não, nem padre. Deixa eu ver aqui, a Flor me trouxe uma água aqui. Pergunta para você mesmo quais são as suas prioridades. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, olha, é identificar qual é a base da sua vida. A base da sua vida, o que é que te guia? São as coisas do passado? Observa isso na sua vida. Tem coisas, às vezes, que você só está vivendo, fazendo coisas que têm relação com o seu passado. Está presa naquilo ali. Presa no passado. A mente todo o tempo só pensando no passado. O que foi que aconteceu, o que deveria ter acontecido. Começa a perceber aonde é a sua base. É a primeira coisa que você tem que fazer se você quiser ter um 2025 diferente. Vamos lá. William, qual é a segunda coisa que eu posso estar fazendo para eu melhorar a minha vida? Entenda uma coisa, olha. Você não precisa se preocupar, com aquilo que você vai colher. Não precisa se preocupar com isso. Você só precisa saber o que é que você vai plantar. Exemplo. Se você quer uma árvore bonita na sua casa, você vai plantar o quê? Um pé de manga. Se você colocar uma semente no chão de manga, vai nascer um pé de manga. Aí você fala, William, mas quanta bobagem, né? Eu acabei de entrar aqui na live e vejo um homem falando que se plantar uma semente de manga, vai nascer uma manga. Quanta bobagem. E eu acabei de ler ali que um rapaz falou, nossa, quanta sabedoria. Aí você vem falar que plantar um pé de manga, uma semente de manga vai nascer uma mangueira. Então, é óbvio isso. Só que talvez você não consiga ver. Você consegue perceber isso que eu estou te falando, mas você não consegue ver na sua própria vida. Você não consegue ver que aquilo que você está plantando, você vai colher a mesma espécie. Você não vai colher outra coisa, não. Tem gente que planta um pé de manga, mas ele está querendo um pé de abacate.
Tem homens que às vezes eles querem que a sua mulher trate eles melhor. Só que ele não planta nada. Ele não planta uma palavra de carinho, ele não planta uma palavra de agradecimento, ele não planta nada. O que ele vai colher? Desprezo. Ele vai colher falta de atenção, ele vai colher tristeza, ele vai colher ignorância. Se preocupe só com o que você vai plantar. A colheita, ela é certa. É certo isso. Então, o primeiro passo é você identificar qual é a base da sua vida. O segundo passo é você cuidar daquilo que você está plantando. A palavra de Deus diz que aquilo que você plantar, você vai colher. Então, se você é uma pessoa que você planta dúvidas, se você planta medo, se você planta desorganização, como é que você vai esperar ter uma vida cheia de propósito, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade? Você consegue responder isso para você? Cuidado com aquilo que você planta. Deus está dizendo, aquilo que você planta, tenha certeza que você vai colher. É a mesma coisa, olha, faz o seguinte, começa a pensar como se a sua vida fosse um campo. Como se fosse um campo. Cada escolha, cada pensamento, cada atitude é uma semente. Está ali, olha, está o campo aqui, olha. Um terreno, né? Está um terreno vazio aqui. Você precisa plantar. E o que você faz? Você tem que entender que cada pensamento que você toma é uma semente. Você tem uma atitude para fazer, para ter com alguém. Por exemplo, às vezes você está uma semana sem falar com o seu cônjuge. Às vezes você já está um mês sem falar com o seu cônjuge. Planta uma semente. Dê uma palavra de carinho. Procura fazer as coisas diferentes. Talvez o orgulho, né, não deixa você fazer isso. Você sabe onde é que vai terminar o orgulho? Você sabe de onde surgiu o orgulho? De Satanás. Você tem orgulho de pedir perdão, orgulho de pedir desculpas, é o que você está plantando. Aquilo que o homem plantar, ele também colherá. Você entende isso que eu estou dizendo? Eu pergunto para você, o que é que você está plantando agora para você colher no final desse ano? O que é que você está plantando hoje? Tem pessoas, às vezes, que elas querem, e são muitas, viu? Elas querem colher aquilo que elas não plantaram. Não aprendeu nada. Não investiu em nada. Só tirou tempo para pensar em problema. Só tirou tempo para pensar em ciúmes. Só teve tempo para traição. Não teve um tempo para ficar com o filho, para passear com o filho, para brincar, nada. Depois daqui uns anos, não sabe por que o filho não quer nem saber de você. Não sabe por que o filho está envolvido com pessoas que não são pessoas do bem. Eu te explico por quê. Porque aquelas pessoas deram mais atenção para o seu filho do que você. Ah, William, isso é pesado de ouvir. É, mas é verdade. É verdade. É verdade isso que eu estou te falando. É uma verdade. Então, você já sabe a primeira coisa que você tem que fazer, você já sabe a segunda coisa que você tem que fazer, e a terceira. A terceira coisa que você tem que fazer para você dar início nessa mudança na sua vida é você fazer uma análise dos seus sentimentos, uma análise das suas emoções, uma análise dos seus pensamentos. Como, por exemplo, eu acabei de te falar aqui a respeito de um terreno. Faz de conta que esse terreno aqui, ó, é a sua cabeça, a sua mente.
Faz uma análise. Quanto foi que você aprendeu no ano passado? O que foi que você aprendeu que vai fazer diferença nesse ano? O que foi que você aprendeu no ano passado que vai fazer uma diferença nos seus relacionamentos, na sua vida, no seu desenvolvimento financeiro? O que você plantou aqui, olha, na sua mente? Faz uma análise sobre você. Tem um provérbio de Salomão que ele diz: sobre tudo o que você guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. Vai lá, presta atenção, é Salomão. William, eu não sei quem é Salomão, foi um rei. Um rei que Deus abençoou ele com a sabedoria divina. E ele diz: sobre tudo o que você for guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Quando fala coração aqui, está falando da mente, tá bom? Está falando da mente de uma pessoa. Você está guardando a sua mente? Você observa as coisas que você assiste na televisão? Você observa quando você se encontra com amigos, aquilo que você conversa, aquilo que você ouve, todo o tempo isso está entrando na sua mente. Isso é uma plantação. Você observa quando você entrega o celular para o seu filho, o que é que ele está aprendendo ali? O celular está plantando na cabeça do seu filho coisas que você deveria estar observando. Qual é o tipo de semente que o celular está plantando na cabeça, na mente do seu filho? Às vezes você é um pai ou uma mãe que você não planta nada, não planta na sua e também não planta na cabeça dos seus filhos. Explica para mim o que você acha que vai acontecer. Eu estou te falando tudo isso para esse ano ser um ano diferente na sua vida, sabe? Para você, às vezes, deixar de ser negligente com você mesmo, negligente com a sua vida. Parar de aceitar as coisas tudo mais ou menos para você. Eu não estou falando que você não tem trabalho, não, viu? Eu não estou falando que você não tenha uma vida sofrida, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando em ser negligente. É você pegar, trabalhar, ter dois trabalhos, sai de um, já entra no outro, começa a arrumar dívidas, e o que acontece? Vai ter que arrumar um terceiro trabalho para pagar mais dívidas ainda. Aonde é que você vive aqui? Qual é o momento de lazer que você tem? Qual é o momento que você tem para tirar para Deus? Qual é o momento que você tem para tirar para os seus filhos? Você não tem momento mal para beber água. Você está sendo negligente com a sua própria vida. Você entende isso que eu estou te dizendo? Não estou falando de trabalho, não. Não estou falando que a sua vida é fácil, não. Eu estou te falando que você precisa fazer alguma coisa. É isso que você tem que compreender. Se você passa o tempo todo negligenciando você. Inventaram até uma palavra, né? A Deus dará. Deixa a vida me levar. Como assim deixa a vida me levar? Isso é uma música que fez muito sucesso justamente por ela ter uma linguagem para gente tola. É por isso que as pessoas gostam tanto dessa música. Deixa a vida me levar. Por quê? Porque elas se reconhecem nessa música. Deixa a vida me levar. Deixa a vida te levar, não. É você quem tem que levar a vida. É você quem tem que levar a sua vida. É você quem tem que saber o direcionamento da sua vida. Não é a vida que vai te levando, não. A sua vida, você está deixando a sua vida ser levada? Porque se ela estiver sendo levada, eu só estou te dando um aviso, viu? Esse ano vai ser igualzinho. Ou talvez pior. E não receba essas palavras como praga, não, viu? Deus me livre de uma coisa dessa. Não, não, não. Só estou te trazendo clareza. Não tem como você discutir isso que eu estou te falando. Não tem como você ir contra isso que eu estou te falando. Se você não aprende nada, você não muda nada. Os seus resultados é sempre o mesmo. Quando Salomão ele diz que sobre tudo que você for guardar, guarda aquilo que está, guarda o seu coração, porque ali está a fonte da vida, guarda a sua mente.
É porque você vai perceber que se você é uma pessoa que você assiste televisão e você só vê filme de terror, à noite a sua mente ela fica agitada. O cérebro ele fica pensando naquelas cenas. Para quem gosta aí, olha, de jogar muito videogame, não é? A mente fica fervilhando. Se você é uma pessoa que você assiste televisão, só passa aqueles programas de desgraça, né? Horário de meio-dia, 1 hora, os telejornais da cidade, só é morte, só é facada. Aí quando você está ali na frente da televisão e você tira um cochilo para você dormir, a televisão ela continua ligada. E todas aquelas informações elas estão entrando no seu ouvido mesmo você dormindo. O que está acontecendo com a sua mente? Ela está sendo alimentada. Você já percebeu, olha, que o nosso ouvido ele tem um formato de um feto? Formato de um feto. Isso aqui significa um nascimento. Um nascimento. Quando você planta uma semente, como é que você planta uma semente? Através disso aqui, olha, do ouvido. Vai nascer um comportamento dentro de você. Dependendo daquilo que você ouve. Dependendo das amizades, o que elas falam para você. É por isso que quando você é uma pessoa que acredita em Deus e você se sente fraco, se sente fraca, você precisa aumentar a sua fé. E como é que você aumenta a sua fé? Aqui, olha, nessa semente aqui. A fé vem pelo ouvir. Mas eu escuto, William, eu ouço as pessoas falarem. Então, mas tem um complemento ainda. Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é qualquer coisa. Então você consegue aumentar a sua fé. Eu pergunto para você, o que é que você vem ouvindo todos os dias? O que é que você vem lendo todos os dias? Quanto tempo que você passa lá no Tigrinho, jogando? Quanto tempo? E a sua vida passando, depois você senta ou deita a cabeça no travesseiro e não consegue dormir. Porque você deveria ter resolvido algo na sua vida, mas não. Estava ali no Tigrinho. Estava ali, passando nas redes sociais. Se você não começar a mudar aquilo que está dentro de você, você nunca vai ser uma pessoa realizada na sua vida. Nunca. Eu não tenho medo de falar isso, porque isso é uma verdade que eu estou te falando. É a mesma coisa quando você entende, quando Jesus Cristo está falando sobre o reino que está dentro de cada pessoa. Só precisa ativar isso dentro da pessoa. O reino está dentro. Quem é que falou aí? Silvana. Muito obrigado por lembrar, viu? Eu já vou terminar a live daqui a pouquinho e nós temos 28 mil curtidas. Eu já falei para vocês que eu entendo, ou vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo, porque esse conteúdo que eu estou te falando aqui, ele é sensacional, viu? Sensacional. Você só precisa prestar atenção. Como é que você agradece isso? Clicando aí, olha. Eu já falei, isso não dá dinheiro, não. Isso não dá dinheiro para mim, não. Mas ajuda a rede social espalhar esse conteúdo para mais pessoas. É que nem aqui, olha. Nós temos quase 200 pessoas na live e 53 compartilhamentos. Isso quer dizer que mais de 100 pessoas não mandou nem para uma pessoa. Nem para uma pessoa. Às vezes está fazendo sentido na sua cabeça. E tem outra pessoa, às vezes, que precisa ouvir mais isso do que você. Só que você não compartilhou. Não compartilhou. Para ninguém. É isso que eu estou falando, sabe? Às vezes você está aqui na live e não está nem prestando atenção no que eu estou te falando. Sai e vai dormir. Vai dormir. Já que você largou a sua vida assim, às vezes não tem atitude de clicar e compartilhar. Só fica vendo a vida passar. É sobre isso que eu estou te falando. As nossas atitudes, elas se repetem na nossa vida. Quando eu falo aqui, olha, escreve tal coisa, isso não é para mim. Quando eu falo para você, esse ano vai ser diferente. Vai lá, escreve aí para mim. Esse ano vai ser diferente. Isso já é para você programar o seu cérebro. É para você já ir se acostumando com essa ideia. Esse ano vai ser diferente. Quando você pensa, quando você escreve, quando você declara,
essas coisas, isso tem poder, e você tem que entender isso. Quando você não faz, é porque você não entendeu. Você já começa a mudar a sua ideia quando você escreve. O seu cérebro, ele começa a fazer ligações. Esse ano vai ser diferente. Agora ele vai mudar isso, ele vai mudar aquilo, ele vai mudar aquilo. Ele já começa a compreender que esse ano vai ser diferente. É você mudando, você por dentro. É você começando a acreditar, é você começando a ter esperanças. Como é que você faz para aumentar a sua esperança, aumentar a sua esperança? Através daquilo que você está pensando. É a primeira coisa. É por isso que Salomão ele vai dizer, a palavra de Deus fala sobre isso. Aquilo que o homem pensa, olha isso. Aquilo que o homem pensa no seu íntimo, aquilo ele é. O que você pensa sobre você? Quando você olha para a sua vida, você se acha uma boa mãe? Você acha que você teve sucesso como mãe? Você acha que você tem sucesso como pai? Tudo isso vem através da semente que você está plantando na sua mente. E a primeira coisa é você conhecer o seu interior. Então eu estou falando para você, eu já falei a primeira coisa que você tem que fazer, não é? Que é você identificar qual é a base da sua vida. Falei para você ter cuidado com aquilo que você vai colher, e para isso você tem que verificar aquilo que você está plantando, né? Tenha cuidado com aquilo que você planta. E terceiro passo é você fazer uma análise interna da sua vida. O que isso significa? Que tudo começa dentro de você. Se você não cuida daquilo que está dentro de você, se você não cuida daquilo que você sente, se você não se preocupa, por que é que às vezes você se sente fraca? Se você não se preocupa e só vai vivendo de uma forma automática, sabe? Você vai estar todo o tempo com medo, com dúvidas. Não importa aquilo que você muda, sabe? Não importa se você muda o teu cabelo, se você coloca silicone. Não importa se você coloca um bumbum maior. Não importa nada. Se você muda de cidade, não importa. Se você não mudar dentro de você, se você não mudar a sua mente, você nunca vai se sentir uma pessoa realizada. Estão entendendo? Escreve aí para mim, William, eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Está entendendo? Imagina que você está navegando em um barco. Imagina que você está navegando em um barco, só que você nunca olha para a direção em que você está remando. Escuta isso, vamos lá, presta atenção. Imagina que você está dentro de um barco, está navegando ali dentro do barco, só que você nunca olha para onde você está remando. Você pode remar o quanto você quiser. Mas se você não souber para onde é que você está indo, você vai acabar perdido. William, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Se você tem a sua vida e você não sabe para onde é que você está caminhando, como é que você vai tomar as decisões para ir para tal lugar? Se você não sabe. Fala para mim. Você vai acabar perdido. Quando você vai pede um aplicativo Uber, você tem que dar o endereço de onde é que você tem que ir. Por quê? Senão você vai ficar perdido. Primeiro que o aplicativo ele nem te leva porque você tem que dar um destino para ele. Para você sair de um lugar e ir para outro, você tem que saber o destino. Entende isso? Então, o que acontece? Às vezes você faz isso com a sua vida. Está dentro de um barco, remando, não olha para o lado que está remando, não sabe para onde é que está indo, você vai ter uma mente confusa, perdida.
E como essa live aqui que eu estou falando para você é sobre sabedoria, a sabedoria é como se fosse uma bússola. Por quê? Porque ela vai te orientar para onde é que você tem que ir. Sem essa bússola, você pode até ser uma pessoa que trabalha muito. Você pode até andar mais rápido naquilo que você está fazendo, só que você vai remar. Eu vou remar, vou remar, vou remar, vou remar, e não vai chegar a lugar nenhum. Não sabe para onde é que está indo. Está entendendo isso tudo? Olha, eu se fosse você, eu estou te falando isso porque eu faço isso comigo também. Quais são as coisas que você está priorizando na sua vida? Aquilo que é prioridade para você, essas coisas estão te levando para onde você tem que ir? É você quem tem que analisar. Porque as maiores mudanças que acontecem na nossa vida, a primeira coisa tem que acontecer dentro. Dentro. Se você está entendendo mais ou menos isso que eu estou te falando, eu estou falando que às vezes a sua vida está focada em um problema. Às vezes você pensa que a sua vida é um problema que você tem. É o esposo, é a esposa que está em traição, então isso é um grande problema. É o filho que está envolvido com droga, é a mãe que está doente, é não sei quem que está doente. E você foca a sua vida tudo naquilo ali. Eu não estou te falando para você não dar atenção para as coisas. Eu estou te falando qual é a sua prioridade. Eu estou te fazendo uma pergunta, qual é a sua prioridade? Porque às vezes, olha, vou te falar, vou dar um exemplo aqui. Tem homens que ele tem uma esposa, tem um filho, tem 2 filhos, tem 3 filhos. Só que ele vê que a família dele é toda desestruturada. É briga, é confusão entre a família. Só que a atenção desse homem, ele quer que a família seja boa, 100% agradável, a mulher seja 100%. Só que o que acontece? A mente dele está focada lá na amante. A mente dele está focada no trabalho. Qual é o momento que ele vai ter com a esposa, com os filhos? Qual é o momento que ele vai dar atenção? Você pode perceber isso quando você vai em uma pizzaria, quando você vai em um restaurante. As pessoas elas não têm mais prazer em conversar umas com as outras. Elas só ficam ali, olha, no celular todo o tempo. O que é isso? Falta de conexão. A pessoa ela se conecta virtualmente, mas não se conecta com a pessoa que está na frente dela, olhando nos olhos dela e falando assim para ela: como é que está a tua vida? Você tem o poder nas suas mãos de mudar através das decisões. Você pode mudar essas coisas. Qual é a vez que você conversa essas coisas que às vezes você conversa aqui comigo e eu converso com você? Quando é que você conversa com alguém? É bom você entender o que é que você está priorizando na sua vida. E a maior mudança é quando nós fazemos coisas diferentes. Quando você começa a fazer coisas diferentes, você vai se tornando uma pessoa diferente. Logo, você vai ter um resultado diferente também. Três passos. Presta atenção. 3 passos. Já faz 1 hora de live, né? Então vou terminar. Eu já falei para vocês por que é que eu faço 1 hora de live, às vezes 2 horas. Eu já falei para vocês? Eu já expliquei para vocês sobre isso? Escuta aqui. Quando você estudou, quando você coloca uma criança numa escola, ela vai aprender um ensino baseado na pedagogia. Pedagogia. O ensino para crianças. Pedagogia.
Aí o que acontece? Quando você vai crescendo, você tem tanto trabalho, você tem tantas coisas para resolver, que às vezes você não tem interesse em aprender. Então, o homem, ele desenvolveu um outro tipo de ensino para as pessoas adultas. Se chama andragogia. Andragogia, que é o ensino para o adulto. A andragogia, ela diz que quando você já é adulto, você não consegue prender a sua atenção mais do que 5 minutos. Então, é uma aula de 5 minutos que você recebe e aí você pratica alguma coisa, nossa, 5 minutos. É isso que um ser humano. O dia que eu vi isso, eu não tenho que aceitar isso. Ah, William, mas isso agora nas escolas. Eu não tenho que aceitar isso. Eu não estou te falando que as cabeças pensantes, você tem que seguir as mesmas pessoas. Que você precisa 5 minutos. Deixa eu te falar uma coisa. Eu dou uma live de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas. Se você não tiver interesse em mudar a sua vida, isso não é problema meu, não. Se você não aguenta ficar 1 hora, 2 horas, isso não é problema meu. O governo, as pessoas que desenvolveram isso, falou que você só aguenta 5 minutos. Não, você aguenta 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque você quer mudar a sua vida. Agora, se você não quiser, aí você fica só os 5 minutos. Porque se você viver aprendendo 5 minutos só, sabe o que vai acontecer? Daqui 60, 70, 80 anos você vai chegar no resultado que você deseja. Isso você não tem tempo para isso. Eu não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para isso. É por isso que eu fico esse tempo todo aqui com você. Só para você entender que nós precisamos nos dedicar mais a nós mesmos. Então, deixa eu te falar aqui, olha. O que você tem que se perguntar? Quais são os valores que você carrega dentro de você? O que é que você vai levar para esse ano que vai te ajudar a mudar de vida? Você precisa definir qual é a sua rocha. Como, por exemplo, eu falei aqui, você tem quantos seguidores aí nas redes sociais? Tira quase tudo. Se aquilo que eu te falo faz sentido, se você compreende, me siga. Caminhe comigo esse ano. Mas defina quem é que você quer ouvir. Tenha isso definido, claro, na sua mente. Segundo passo. Analise as sementes que você está plantando. Pega um caderno assim, olha, começa a anotar. É um exercício já para você fazer. Faz o seguinte, anota pelo menos 3 tipos de comportamentos que você tem, que você sabe que você precisa mudar. Anota isso para você fazer. 3 tipos de comportamento que você precisa mudar. Não é semana que vem, não. Escreve no papel e decide mudar hoje. Você vai escrevendo, terminou de escrever, você fala para você mesmo, isso aqui eu vou mudar. Às vezes a sua vida é atravancada de problemas porque você só vive falando sim para as outras pessoas. Decide hoje começar a falar não para elas. Começa a falar não para elas, começa a falar mais sim para você. Começa a colocar prioridade na sua vida. Começa a colocar prioridade no seu desenvolvimento. Começa a colocar prioridade a Deus. A Deus, em primeiro lugar. Qual é o primeiro mandamento? Jesus Cristo, ele resume tudo em uma frase. Não é? Mandamento de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Pronto. Primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Às vezes você não conversa com Deus. Às vezes você diz que aceitou Jesus Cristo, conhece, ama Jesus Cristo, mas não presta atenção no que ele diz, porque se você prestasse, talvez você se ofenderia todo o tempo. Quando Jesus Cristo chama os outros de hipócrita, todo o tempo chamando as pessoas de hipócrita, você acha que ele está falando para quem? Para o povo judeu lá? Não, ele está falando para você, está falando para mim. Gente hipócrita, consegue olhar para uma nuvem, ver que ela está escura, ver que está ventando, consegue compreender que vai chover nesse momento, mas não consegue compreender os sinais de Deus na sua vida.
não consegue compreender Deus falando. Por quê? Porque a mente está destruída por uma plantação que só tem erva daninha. Só se acompanha com quem não deve, só lê o que não presta, só assiste o que não frutifica e quer ter resultados diferentes. Isso que eu estou te falando, viu, é um pouco duro de ouvir. Mas é verdade. É verdade o que eu estou te falando. Terceiro lugar, guarde o seu coração. Reserva um momento, todos os dias, reserva um momento para você alinhar os seus pensamentos com aquilo que realmente importa. Eu vou te dizer aqui, olha, a oração, a meditação, elas são ferramentas para você mudar a sua vida. Oração, meditação. Tem gente que não acredita em nada disso que eu estou te falando. Ó, você está vendo isso aqui, né? Escuta isso. Aqui em cima é o terceiro céu. Terceiro céu. Aqui o segundo céu. Primeiro céu. Terceiro céu, segundo céu, primeiro céu. Esse primeiro céu é aqui onde você olha e você vê as coisas. Até a atmosfera. Primeiro céu. Segundo céu. Depois da atmosfera vem o segundo céu. O homem ele consegue ver bilhões com telescópio, né? Ele consegue ver muita coisa. Mas ele não consegue ver aonde é o final desse segundo céu. Existe um terceiro céu, que é onde fica o trono de Deus. Deus fica no terceiro céu. Sabe o que acontece? Olha isso. Quando você aceita Jesus Cristo e você passa a ser filho de Deus, as pessoas elas não nascem filhos de Deus, tá? Em João, o apóstolo João, ele fala sobre isso, que a palavra esteve no meio do homem, mas eles não aceitaram. Jesus foi rejeitado, né, pelos seus, e ele diz o seguinte: mas Jesus Cristo deu para aquelas pessoas que creem nele, aquelas pessoas que o receberam, que fazem parte da família. João ele diz que Jesus ele concedeu que essa pessoa se torne filha de Deus. Porque até então ela não é filha de Deus, ela é uma criatura de Deus. Somente quando você aceita Jesus Cristo é que você se torna filho de Deus. Isso é a palavra que fala isso. William, mas como é que eu me torno filho de Deus? Através da renovação da sua mente. Paulo fala sobre isso. Você renova. Jesus Cristo ele diz para Nicodemos, que era um judeu lá, que a pessoa ela precisa nascer de novo. E nascer de novo é você morrer para os seus desejos, morrer para tudo aquilo que domina a sua mente. É morrer e nascer de novo. Aqui, olha, na sua cabeça. E sabe a melhor forma, uma das melhores formas é a oração. Quando você se torna filho de Deus, por isso que Deus não escuta todas as orações. Ele escuta as orações dos filhos. E aí o que acontece? Quando você está aqui, então presta atenção, aqui é a camada da atmosfera, aqui o homem ele não consegue enxergar o fim aqui desse universo, ainda tem o terceiro céu. Quando você faz uma oração aqui, olha isso, o homem ele diz que a velocidade mais rápida é a velocidade da luz, né? Só que quando você faz uma oração aqui, a sua oração, ela chega para Deus no mesmo instante. Quando você faz uma oração aqui,
chega para Deus no mesmo instante. Sabe, quando você está passando um WhatsApp daqui, lá para o outro lado do Japão, no Japão, você passa, chegou a mensagem lá, imediatamente. É sobre isso que eu estou te falando. Olha, Deus está no terceiro céu e Ele escuta a oração. Eu estou te falando porque, às vezes, você não conversa com Deus. Só diz que acredita. Então, guardar o seu coração é você ter intimidade com Deus. Oração, meditação, você começa a mudar os seus pensamentos. Então, muito bem. Eu espero que você tenha compreendido tudo isso que eu te falei. E eu quero te convidar a participar de um grupo de WhatsApp. É só você clicar no link, nesse link que está bem aqui, olha. Onde, semana que vem, eu vou começar um desafio. Um desafio. Semana que vem eu vou te explicar melhor sobre isso. Um desafio que é para você caminhar comigo mais tempo. Um desafio para você ativar coisas novas na sua mente. Para que realmente esse ano seja um ano diferente. Que esse ano você escute coisas diferentes para mudar os seus pensamentos. Então, eu convido a você a não ser mais negligente com a sua vida. Para todos os dias você aprender algo novo. E eu quero estar junto com você para isso. Todos os dias, aprendendo alguma coisa nova. Porque, às vezes, sabe o que acontece? Nós ficamos travados querendo que a vida mude, mas o maior responsável pelas mudanças não acontecerem, ela é nossa. É nossa. E como eu falei no início da live, acontece que às vezes você fez planos, mas você não sabe por onde começar. A sua mente é confusa. Você não sabe o que vai falar naquele momento que você precisa falar. Então você precisa desenvolver isso em você. Eu estou aqui para isso. Semana que vem eu quero te dar um conteúdo diferenciado. Mas diferenciado mesmo. Para isso você vai clicar no link que está aqui, olha, bem aqui. Você vai entrar em um grupo de WhatsApp. Depois que eu terminar a live, viu? Você pode clicar no link que está na bio também e entrar nesse grupo. E lá você vai ficar sabendo mais. Esses dias não está sendo mandado mensagem lá. Só fica quietinha lá, coloca no silencioso, não tem conversa de outras pessoas, só eu que mando mensagens lá, tá bom? Então não se preocupe com isso. Entra que eu vou te dar um conteúdo para esses dias. Para quê? Para que você reconheça que tem jeito. Tem jeito. Você só precisa mudar a forma de interpretar as coisas que acontecem na sua vida. Às vezes você está dando prioridade para coisas que não deveriam nem estar na sua vida. Talvez você esteja fazendo coisas que você não deveria nem ter começado. E agora você não quer sair de algo que não deveria nem ter iniciado. Só que como você não sabe tomar decisões, talvez você acredite que essa é a vida que Deus planejou para mim. Não é. Mas não é mesmo. A vida que Deus planejou para uma pessoa, olha isso, presta atenção. A vida que Deus planejou para uma pessoa, mesmo ela passando por problemas, mesmo ela sofrendo, como Paulo sofria na prisão, como sofreram os discípulos, mesmo você sofrendo, você é uma pessoa feliz. Porque Deus habita dentro daquela pessoa. Mesmo passando por problemas, a pessoa compreende que ela não é desse mundo. Talvez você esteja completamente ligada nesse mundo. E você não é desse mundo. Você precisa entender isso. Não é desse mundo. Só vou ler aqui, viu? Que às vezes eu não dou referência bíblica, mesmo porque eu também não gravo na minha cabeça, viu? Mas a Etienne aqui falou, olha, leiam Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa
Permanentemente. Obrigado, viu, Tiane? Obrigado. Então vamos lá, olha. Eu quero te convidar a caminhar esse ano comigo. Nós vamos comemorar juntos o final desse ano. Juntos. Ou você estando comigo através de lives gratuitas, ou através de cursos, ou através de mentorias, para você acelerar o processo. Se você já gosta das coisas que eu falo aqui, a mentoria é algo completamente diferente. Então, entra no grupo, que lá eu vou falar mais essa semana que vem a respeito disso. Tá bom? Eu espero que tudo que eu tenha falado para você tenha feito sentido. Essas 3 dicas que eu te falei, se você compreendeu, elas têm a capacidade de transformar a sua vida. Essas 3 coisas que eu te falei. Se você anotou, se você prestou atenção, você vai perceber que esse conteúdo que você recebeu hoje, ele vai fazer muita diferença na sua vida. Eu quero te passar um exercício para você fazer de hoje para amanhã. De hoje para amanhã. Às vezes, você pode ser uma pessoa que é distraída. Distraída com a sua própria vida. Você não observa as coisas, você só percebe que não está bom, mas você não observa. Às vezes você teve um filho, hoje em dia ele está com 10 anos, você nunca observou ele direito. Você nunca observou as necessidades, você só pensa que ele só gosta de comer, só comer, só comer. Não, você nunca observou. Você nunca observou para a sua vida que você não está dando prioridade para você. Eu vou te passar um exercício hoje para você começar a mudar a sua mente. Hoje, na hora, não sei se você já tomou banho hoje, mas você vai fazer o seguinte, quando você for tomar um banho, você vai prestar atenção, presta isso que eu estou te falando, você vai perceber, aonde é que você está passando as suas mãos, no seu corpo, no seu cabelo, estou lavando o meu cabelo. Sente o seu cabelo, às vezes você lava o teu cabelo e você não sente o cabelo. Só lava, sente o seu cabelo. Percebendo, quando vou lavar o rosto, estou sentindo, estou percebendo. Você vai tomando banho, você vai passando a mão em você e você vai percebendo o seu corpo. William, eu já tomei banho hoje, então quando você for lavar a louça, começa a perceber o sabão na sua mão. Começa a perceber você pegando na louça. Começa a perceber a água caindo na sua mão. Perceba isso. Você pode fazer o seguinte também. Você pode começar a perceber as coisas que tem na frente da sua casa, que talvez você nunca tenha observado. Você sai tão depressa, entra tão depressa, né? E tem tantas preocupações que você não observa isso. Começa a observar quando você abre a porta da sua casa para você sair. O que tem ali? Tem alguma árvore? Se tem alguma árvore, para perto daquela árvore. Dá uma olhada qual é o tipo de folha que aquela árvore tem. Comece a observar se as raízes daquela árvore estão saltando para fora, se ela está bem plantadinha. Eu vou te falar uma coisa. Quando você começa a mudar a forma dentro de você, a forma de você observar, quando você começa a mudar o seu olhar em relação ao mundo, ele muda. Quando o seu olhar muda, você vai ter a sensação de que as pessoas mudaram, de que o mundo mudou. E não é. É você que mudou dentro de você. É você que mudou. É quando você começa a observar que o seu filho está te elogiando, está te dando carinho. E antes ele não dava. O seu marido também, a sua esposa. É porque você começou a observar mais eles. Você começou a observar que o seu filho, ele não precisa de comida naquele horário, sabe? Porque ele precisa de atenção. Ele precisa de atenção. Ele não precisa que você fique carregando ele no colo. Ele quer que você converse com ele, a sua esposa, seu esposo. Vocês querem conversar. Isso vem através de você perceber. Às vezes você vive com uma pessoa que ela está chorando dentro de casa, está chorando pelos cantos. Você chega em casa, está lá a pessoa chorando. Você vai para ali, ela está chorando. A pessoa não percebe que você tem que chegar, perguntar, conversar, se interessar.
por aquele problema da pessoa que mora com você, a pessoa que faz parte da sua família. Perceba as coisas. Se você começar a perceber, presta atenção, se você começar a perceber as suas mãos, se você começar a perceber a comida que você come, deixa eu ver aqui. Aqui tem alho. Aqui, o que é isso que eu não sei direito? Pimenta do reino. Aí você começa a sentir. Isso é um exercício para você colocar depois na sua vida. Você vai começar a perceber em relação ao seu trabalho. Você vai começar a perceber em relação às suas amizades. Você vai começar a perceber as coisas, porque talvez hoje em dia você é uma pessoa completamente distraída. E se você é distraída quando você sai na frente da sua casa e de repente você nunca olhou para as folhas dessa árvore, você não sabia, na frente da minha casa tem um pé de mangueira e eu nunca olhei. Eu nunca vi que era um pé de mangueira. O que acontece? Você vai fazer isso também com seus filhos, você vai fazer isso no trabalho, você vai fazer isso com as suas emoções. Não vai perceber nada e vai viver reclamando. Então, estou te dando um exercício fácil, fácil, que é o quê? Observa 3 coisas. As mãos, o corpo, se for lavar louça, se for tomar banho, a saída dentro de casa. William, aqui está chovendo, então para na frente, para na janela, assim, ó. Deixa eu sentir o cheiro. Percebendo. Você vai perceber que percebendo, quando você percebe, você começa a perceber que tem coisas dentro de você que precisa ser mudada. Você começa a perceber por que você está triste. Você começa a perceber por que você se sente magoada. Você começa a perceber por que é que às vezes você não tem aquilo que você deseja, não tem o trabalho que você deseja, não tem o salário que você deseja, não tem o carinho que você deseja. Você começa a perceber, não a falta, mas você começa a perceber a raiz. Por que disso? Por que daquilo? Você não vive reclamando mais daquilo, porque você começa a perceber. Se você não, olha isso, se você não percebe algo, como é que vai mudar? Se você não sabe a causa daquilo que você sente. William, eu estou triste. Por que você está triste? Eu não sei. Ué, vamos pensar sobre isso. Você tem que saber. Claro que você tem que saber. Como é assim? Está triste? Não sabe? Vamos pensar sobre isso. Vamos ver aqui. Então, são essas dicas que eu dou para você. Faça isso. Eu, mais uma vez, convido você a clicar no link, entrar para o grupo de WhatsApp. Não vou mandar mensagem esses dias, viu? Mas semana que vem vai começar algumas mensagens lá, onde nós vamos fazer umas lives, que eu vou te falar, vou te dar um conteúdo que a tua cabeça vai fervilhar. Não vai ser por falta de informação que você vai falar, eu não tive um ano diferente. Você só vai falar isso no final do ano se você resolver fazer as mesmas coisas. E para não fazer as mesmas coisas, eu te convido a caminhar comigo esse ano. Tá bom? Tenha uma boa noite para vocês, uma excelente noite de sono. Eu desejo para você que 2025 seja um ano de realizações. Eu desejo para você que esse ano você consiga alinhar os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Porque ele diz que os pensamentos dele são maiores do que os nossos pensamentos. É ele que diz isso. Então que nós consigamos alinhar esse pensamento. Que nós possamos realmente entrar no propósito de Deus. E para isso, você precisa deixar de ser negligente com a sua própria vida. Se esforçar mais naquilo que realmente dá resultado. Não estou falando em trabalhar mais, não. Estou falando de se esforçar mais. De se dedicar mais para esse tipo de conversa aqui. Olha que a maior parte das pessoas não gostam. Mas vai ter resultado na sua vida, vai ter resultado na sua família, vai ter resultado dentro de você. Então, clica e entra no grupo do WhatsApp. Vamos lá.